Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like para nos ajudar. Meus queridos, é o seguinte, mais uma dúvida de um inscrito aqui. O inscrito mandou aí um comentário para mim, me pedindo para explicar o livro, carta ali, aos Hebreus, onde fala ali justamente na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Justamente naqueles termos onde diz colocar o nome do Senhor em ignominia, o que significa isso, decaiu da fé, qual a relação que isso tem com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu vou trazer aqui para vocês uma explicação bastante clara, tá? De forma fácil que vocês vão entender, mas eu quero pedir uma coisa para vocês, que vocês fiquem até o final do vídeo, para vocês não ficar sem absorver todo o conhecimento que eu tenho que passar para vocês, porque às vezes, meus queridos, a pessoa começa assistindo o vídeo e acaba abandonando no meio do vídeo e guardando ali algumas passagens cortadas, alguns termos cortados ali, e muitas das vezes cria até heresia para a sua própria vida, até mesmo conceitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então fica até o final do vídeo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu peço para vocês encarecidamente, não ouça, não veja esse vídeo com aquela sensação de que em algum momento vai aparecer aqui algum termo condenatório ou com medo de que o que eu vou falar aqui pode confirmar alguma coisa que você cometeu aí, essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, mas a palavra do Senhor, nós temos que ler ela com alegria, porque a palavra do Senhor ela é ensinamento, é instrução. Então eu quero convidar vocês a viajar aqui nesses conhecimentos aqui, a aprender do Senhor, tá? Não fique criando pré-julgamento da sua vida dentro da palavra de Deus, tá bom, meus queridos? O que eu vou falar para vocês aqui vai servir como refrigério para a sua alma também, tá bom? Porque existem várias questões aqui que eu vou explanar minuciosamente e você vai tirar aí também do seu coração essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pensamento de achar que cometeu isso. Antigamente eu tinha esse tipo de pensamento, mas depois que eu passei a entender que a palavra do Senhor, ela me proporcionava alegria, conhecimento. Vamos nos encher do conhecimento do Senhor com alegria, sabendo que aqui tem resposta para a sua vida e não condenação. Tá bom, meus queridos? Então o texto que eu quero levar aqui em consideração é o famoso texto que está aqui localizado no livro de Hebreus 6, capítulo 6, do 1 em diante. Tá bom, meus queridos? Existe uma questão interessante aí de muitas pessoas aí não saber realmente quem escreveu aqui o livro de Hebreus, tá? Mas aí eu acredito que foi o apóstolo Paulo, por conta aí de alguns estudos que eu fiz, não pela questão do autor em si, mas das outras cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E ao pesquisar ali o livro de Hebreus, eu descobri ali que foi ali escrito entre ali a década de 60 e 64 depois de Cristo, tá bom? Mesmo período ali que foi feito ali o livro de Colossenses, Tessalonicenses, Efésios. Então tá dentro ali daquele contexto ali daquela época ali o livro aos Hebreus. Então acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu aí a carta aos Hebreus. Mas vamos lá, né? Essa é uma curiosidade que eu queria deixar para vocês. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pelo capítulo 6, versículo 1 em diante. Preste bastante atenção. Vai dizer o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamentos de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que são rudimentos? Rudimentos aqui são aqueles conhecimentos iniciais que a gente tem, tá? Aqueles conhecimentos iniciais, aquela instrução inicial que nós temos ali, tá? Relacionado à fé em Deus, relacionado ali ao sacrifício de Cristo, à sua obra remidora, ao batismo nas águas. São os rudimentos, são aquela etapa inicial que todo cristão passa, de arrependimento, de confissão, tá? De ser redimido. Essa etapa aí, ele está falando isso, deixando, pois, essas coisas que nós já sabemos. Vamos partir aqui para coisas mais profundas. Então, que ele vai dizer o seguinte: olha,
pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tá? Esse texto aqui está relacionado lá, quando Jesus ele fala com os discípulos, que ele chega na casa depois que ele ressuscita, que ele fala sobre a descida do Espírito Santo, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse texto aqui está relacionado a isso aí. Você tem a base para você entender de onde vem a sua salvação, para você entender que um dia Jesus ele vai voltar, e para você entender também que Satanás é o único que está condenado, que são os termos que ele fala aqui: juízo eterno, tá? Batismo, imposição de mãos, da obra remidora de Cristo. Tá? Aqui está relacionado a arrependimento e outras coisas. Tá bom, meus queridos? O versículo 4, ele vai dizer o seguinte, a parte principal, acho que aqui vocês querem mais saber. Diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, tá? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus, o expondo ao vitupério, ou ignominia, ou vergonha pública, escárnio, desrespeito, tá? Desmoralização pública. Tá? Então o que o termo está dizendo é o seguinte, olha, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês que conhecem a palavra de Deus, nasceram de novo, são participantes dessa obra remidora de Cristo, decaiu da fé. Olha só, o termo decair da fé, meus queridos, aqui não está relacionado a algo instantâneo, tá? Não está relacionado a algo instantâneo, tá? Aqui está relacionado a um processo, está ligado a um certo nível de imoralidade, um certo nível de corrupção espiritual, a um certo nível aqui de iniquidade, tá? Não é simplesmente a pessoa saiu e no primeiro encontro com os amigos ali colocou o nome do Senhor, que não ninguém envergonhou publicamente, falou algo contra o Senhor, tá? Atribuindo ali as obras do Espírito, tudo aquilo que ele viveu a Satanás. Não é bem assim. Não é assim que acontece. Ah, você está na igreja, está buscando o Senhor e de repente ali você pensa alguma coisa contra Deus, até mesmo contra o Espírito, mas você continua crendo. Aqui está falando de decaiu da fé. Decai da fé, que é um processo. A pessoa decai da fé, se afasta, começa a entrar ali no ciclo de imoralidade, que ele vai alimentando, até chegar a um nível de iniquidade, aonde toda a fé que ele tinha é reduzida a nada. Abandonar a fé. Aqui entra uma questão muito importante, que é a questão aqui sobre a apostasia. Apostatar-se da fé, abandonou completamente, não crê mais em nada. Nesse momento, essa pessoa, olha só, e essa iniquidade, esse nível de iniquidade, não está ligado à blasfêmia contra o Espírito Santo. A iniquidade ligada à blasfêmia contra o Espírito Santo já é um pecado, já é uma condição consumada e irreversível. Essa iniquidade é um nível de moralidade a ponto da pessoa atribuir as obras do Senhor ao inimigo, a Satanás, tá? De forma maligna, de forma consciente, de forma maldosa, sabendo das consequências, e porque simplesmente ele mortificou toda a fé que tinha no coração dele. Ele não crê mais em Deus, não crê mais em nada. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É impossível que uma vez que a pessoa conheceu o dom de Deus, qual é o dom de Deus? Qual é o dom de Deus? O dom de Deus é a salvação por meio do sacrifício de Cristo.
e a habitação do Espírito Santo, nós. Tá? Esse é o dom do Espírito, a salvação por meio de Cristo. Então o que acontece? Conheceu o dom de Deus, participou, viveu todo aquele processo ali, foi testemunha de milagres, ele ouviu a pregação, viu Deus trabalhando, viu vida de pessoas sendo transformadas. A vida dele foi transformada e de repente ele declara, é impossível uma vez essa pessoa aí ser renovada para arrependimento, porque outra vez crucifica o Senhor e torna culpado do corpo de Cristo. Mas aí você pergunta, mas irmão, agora que o negócio pegou para o meu lado, estou ferrado, porque disso, porque daquilo, não tem nada a ver com você isso aqui. Aqui fala de abandono total da fé. Fala de um desrespeito generalizado contra o Espírito Santo, contra Deus. Eu creio que você continua tendo fé. E você tem fé. Porque se você não tivesse fé, você não estaria crendo que este vídeo aqui, essa pequena aula que eu estou dando aqui, pode fazer algum efeito na sua vida. Já que você procura a resposta para algum tipo de solução para você. Aí que eu acredito são respostas sobre coisas que eu acredito que você não cometeu. Tá? É mais uma questão mais de realmente falta de conhecimento. E outra coisa interessante, aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, não é simplesmente ter o básico do conhecimento. Porque ele diz, olha, portanto, lançando fora ali esses rudimentos iniciais, não é lançar fora de não prestar atenção, não observar, mas parar de focar nele, porque agora você está em um processo de crescimento espiritual. Você já sabe o que é um batismo nas águas, você já sabe que a pessoa para se converter tem que se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor como Salvador. Você sabe que existe a unção por imposição de mãos, existe a cura por imposição. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês agora, esse conhecimento que ele está dizendo aqui, que a pessoa para cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele precisa adquirir para que realmente o pecado seja consumado. Aqui quem é o Espírito, quais são os dons do Espírito, aqueles assuntos mais profundos, tá? O Espírito Santo intercede por nós, os gemidos inexprimíveis, quem é o Espírito Santo, como ele age, tá? Qual é a autoridade do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o nome do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a excelência do Espírito Santo. Essas coisas mais profundas, os mistérios que Deus vai revelando para os seus filhos, conforme ele vai crescendo em conhecimento. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não é simplesmente você chegou ali, falou de blasfêmia contra o Espírito Santo, será que eu cometi aquilo? Sem que você não sabe nem o que é. Não sabe. É uma situação tão complicada e tão emaranhada que é impossível uma pessoa que uma vez aceitou o Senhor Jesus como Salvador, viu o que ele viu, presenciou aquelas coisas maravilhosas e não querer algo mais profundo com Deus, porque é regozijo. Uma pessoa que está com sede não pode recusar água. Uma pessoa que está com fome vai recusar alimento. Como pode uma pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador e está vivendo uma vida maravilhosa com o Senhor ali, tá? Recusar o seu espírito ou decair da fé e cometer uma prática como essa? É por isso que eu digo para você, meu querido, é muito difícil uma pessoa que conheceu o Senhor Jesus e se desviou cometer blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito difícil. Ele continua tendo temor. Se acontecer um deslize de um pensamento, uma palavra, uma coisa que aconteceu, outra ali, isso aí são armadilhas, tá? São armadilhas. Não constitui, não efetiva, tá? Não consuma esse tipo de pecado. Colocar ignominia tem que ser público. Lá em Mateus 12, Jesus ele vai dizer o quê? Cuidado, que pelas tuas palavras será condenado e pelas tuas palavras será justificado. Palavras, não existe blasfêmia contra o Espírito Santo, simplesmente
a pessoa pensou em uma bobagem, falou uma bobagem dentro de casa, tem que ser palavras, tem que ser público e tem que ter uma série de situações aí que permeia a situação toda. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Essas pessoas não podem mais ser renovadas para arrependimento, porque o que causa o sentimento de arrependimento é justamente a sensação de que de ter cometido algo errado contra Deus, contra o Espírito. E essas pessoas já chegaram a um nível de iniquidade tão grande que eles não têm mais sensibilidade em pensar se isso vai machucar a Deus ou não. Já decaíram da fé. Eles não têm mais fé. Você continua crendo. Você continua crendo. Outra vez eu vou falar aqui, e vou falar com todas as... claro e objetivo para você. O único que está condenado, que a Bíblia descreve que já está condenado, julgado e condenado, é Satanás. Nenhum versículo da Bíblia você vai ouvir Deus dizer que tem uma pessoa já condenada. Ele vai dizer que a pessoa está no caminho da condenação, mas orienta para que volte. Tá? Muito pelo contrário, ele vai dizer o seguinte: olha, enquanto a vida é esperança, após a morte segue-se o juízo. Então, enquanto você tem fôlego de vida, existe esperança para você. E se você tem fé, que eu acredito que você tem sim fé, isso significa que você não decaiu. Não está nesse nível que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, o livro aqui de Hebreus é uma exortação para você entender que para uma pessoa fazer algo desse tipo aqui, ela tem que ter pleno conhecimento, tá? Tem que ter pleno conhecimento e a ação tem que ser pública. E a ação tem que ser pública. Não é simplesmente como a gente pensa. Tá, meus queridos? E é impossível que uma pessoa mesmo desvie. Eu conheço pessoas desviadas do Evangelho, afastadas do Evangelho, que não ousam levantar a voz contra o Senhor e nem lançar palavras ali, vamos dizer ali, palavras ofensivas, desrespeitosas ao Senhor, porque continua tendo temor. Você tem temor. Se você não tivesse temor do Senhor, você não estaria aqui. Vocês não estariam aqui. Não se preocupem. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente prazer e desejo nenhum de assistir conteúdos como esse. Tá bom, meus queridos? Então vocês entenderam aqui o livro de Hebreus? Vocês entenderam? Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, entendido essa questão aqui do livro de Hebreus, versículos no capítulo 6 em diante. Tá, meus queridos? Não se turbe o coração de vocês, tá? Não tem como você se encaixar nesse texto aqui. A única coisa que vocês têm que pegar de interessante nesse texto aqui é do versículo 1 até o versículo 3. Uma vez que vocês já conheceram o Evangelho, a palavra do Senhor, se converteu ao Senhor, foram batizados, buscar mais conhecimento, sem medo de condenação. Busque mais conhecimento, tá? Tá bom? Então, procura crescer da graça no conhecimento, mais do Senhor, queira mais dele. Deus tem algo poderoso para passar para a sua vida, para lhe dar, para lhe oferecer. Mas você tem que parar de ler a Bíblia como se fosse uma arma engatilhada para a sua cabeça. O Senhor quer te orientar. Ele quer te orientar. É a nossa bússola. Ele quer te orientar. Tá, meus queridos? Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Mais uma vez eu digo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então deixe seu like para nos ajudar. Tá bom? Fica todo mundo na paz. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. Paz para vocês.